Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio da Alencar Advocacia. Bom, vou trazer para vocês mais uma sentença que foi proferida essa semana, em que mais uma vez o juiz ele não julgou de acordo com a Lei 14.181. Infelizmente, tem acontecido demais, pessoal. Esses mesmos magistrados que não têm aplicado a Lei 14.181, a Lei do Superendividamento, são os mesmos que antes da criação dessa lei julgaram contrário à limitação dos empréstimos, tá? Infelizmente está acontecendo isso. Mas o que acontece? Semana passada até postei para vocês aqui que, na minha opinião, foi o primeiro caso, a primeira apelação que chegou na segunda instância aqui do TJDF, tratando sobre a Lei 14.181. Agravo instrumento que trata sobre liminares, já chegaram várias na segunda instância, mas a apelação de uma sentença que foi proferida por também não seguir a Lei 14.181 foi o primeiro caso, na segunda instância. E lá o tribunal anulou completamente o processo porque o juiz não quis aplicar a lei do superendividamento. O juiz de primeiro grau, ele simplesmente disse que não ia julgar o processo, por entender que ainda não foi regulamentado o mínimo existencial. Porém, independente ou não de ser regulamentado o mínimo existencial, o juiz tem a obrigação de julgar o processo. Tá no artigo 140 do CPC, está no artigo 4º da LINDB também, tá? Que é a obrigação do magistrado julgar o processo, em que pese não existir lei, em que pese existir omissão, em que pese existir alguma lacuna no nosso ordenamento jurídico. Então ele tem a obrigação sim de julgar. E foi justamente nesse mesmo sentido que o tribunal, que os embargadores entenderam, que o processo é nulo totalmente, porque o juiz tem sim que aplicar a Lei 14.181 e tem que instaurar o processo para o superendividamento desse consumidor que encontra-se superendividado. Tá? Foram 5 desembargadores, o relator já era esperado o entendimento contrário, ele sempre julgou contrário ao consumidor, o desembargador dessa apelação, ele entendeu que o juiz agiu corretamente em extinguir o processo, sem julgamento do mérito, sem antes da regulamentação do mínimo existencial. Ele entendeu dessa forma, da mesma forma que o juiz de primeiro grau entendeu, porém os outros 4 desembargadores entenderam o contrário. Então foram 4 votos favoráveis para anular totalmente o processo, anular totalmente a sentença, e um voto a favor da sentença pela extinção do processo. Tá? Mas já era esperado o entendimento desse relator. Em todos os casos ele entende assim. Já fiz alguns vídeos aí tratando em alguns dos fundamentos que ele vem apresentando em muitos processos, antes mesmo da Lei 14.181, então já tinha um entendimento contrário à limitação dos empréstimos, com fundamentos em, por exemplo, entender que se o consumidor fez um empréstimo, a obrigação dele pagar, não pode ele depois ingressar com a ação de limitação dos empréstimos. Não importa se retém 100% do salário. Então ele é adulto, ele é capaz, ele tem a obrigação de pagar. Então assim, várias vezes em sustentação oral que eu participei, em que ele era o relator, sempre o fundamento dele era nesse sentido. Tem que prevalecer a autonomia da vontade do consumidor. Se ele quis se endividar, ele vai ter que pagar essa dívida, tá? Porque ele é maior, ele é capaz, ele é servidor público e por aí vai. Traz outros diversos fundamentos. Então já era esperado esse entendimento do relator, tá? Mas, graças a Deus, os demais desembargadores entenderam, os outros 4 entenderam que a sentença é nula e que o processo tem que voltar para a vara de origem para que seja aplicado corretamente a Lei 14.181, tá? Mas no vídeo de hoje eu vou tratar sobre essa sentença que também julgou improcedente os pedidos e ele não quis aplicar a Lei 14.181. E o fundamento, assim, é totalmente sem lógica, tá? E vou mostrar para vocês, vou deixar aqui na tela qual foi o fundamento do juiz. Bom, o magistrado diz o seguinte: diferentemente do que foi alegado pela parte autora, o procedimento do artigo 104A, que é aquele da conciliação entre os credores, não é prerrogativa da parte, ou seja, não é prerrogativa do consumidor, e sim do juiz. Então, de acordo com o magistrado, cabe apenas a ele a instauração do processo por superendividamento, inclusive para designar a audiência de conciliação. Porque ele entendeu que no artigo 104A tem a redação escrita o seguinte: existe a palavra poderá e não deverá, tá? Até faz um pouco de sentido.
Mas quando você parte para o artigo 104b, em que é necessário, antes de ingressar na segunda etapa do processo, a audiência de conciliação, como é que faz agora? Porque se o juiz entende que é uma faculdade do magistrado instaurar o processo por superendividamento com a designação da audiência de conciliação, que ele entende que tem na redação poderá, então é uma prerrogativa dele, como é que o processo vai chegar na segunda etapa? Que é o 104b, que é para instaurar de fato o processo por superendividamento para que o magistrado elabore o plano de pagamento. Não tem como chegar lá. E tanto que ele também indeferiu o processamento pelo artigo 104b, por entender também que, como não foi designada a audiência de conciliação, que segundo ele é uma prerrogativa do magistrado, a abertura ou não dessa audiência de conciliação, não tem como chegar na segunda etapa do processo, do artigo 104b. Você vê que ele mesmo meio que entra em contradição. Ora, eu não consigo instaurar o processo por superendividamento com base no artigo 104A, porque é uma prerrogativa do magistrado, porque na redação está escrito o juiz poderá instaurar o processo de repactuação das dívidas, porque no artigo 104A estabelece o seguinte: a requerimento do consumidor, pessoa física, o juiz poderá. Então ele se atém a essa palavra poderá. Tudo bem. Instaurar o processo de repactuação da dívida com vistas à realização da audiência de conciliação. Tudo bem, excelência. Faz um pouco de sentido. Poderá. Seria talvez uma prerrogativa do juiz. Porém, no mesmo fundamento ele diz: como é prerrogativa minha, magistrado, em instaurar ou não um processo de superendividamento com vistas à audiência de conciliação, não preciso também instaurar o processo com base no artigo 104b do processo de superendividamento, que é onde acontece realmente a criação do plano de pagamento compulsório, porque ele entende que não houve audiência de conciliação. Ora, não houve audiência de conciliação porque ele não autorizou no artigo 104A, ele entendeu que é a prerrogativa dele. Então, como ele não autorizou a audiência de conciliação no artigo 104A, ele entendeu também que ele não precisa instaurar o processo por superendividamento no artigo 104b, por entender que também é a prerrogativa dele designar ou não audiência de conciliação. E como nem houve a tentativa de acordo, não tem por que instaurar o processo por superendividamento com base no artigo 104b. Ele continua dizendo o seguinte: no que diz respeito à aplicação do artigo 104b do Código de Defesa do Consumidor, tal processo só será instaurado se não houver conciliação. Então veja, esse é o fundamento dele. Ele, em primeiro momento, ele indefere a audiência de conciliação por entender que é uma prerrogativa dele, e no segundo momento ele fala: eu não vou instaurar o processo por superendividamento do artigo 104b, porque só pode acontecer essa instauração se houver audiência de conciliação. Mas ele próprio indeferiu essa audiência de conciliação. Então como é que a gente vai chegar na segunda etapa do processo? Então você vê que o entendimento dele não tem nem lógica, é um entendimento contraditório. Ele fala que é prerrogativa dele, e ao mesmo tempo ele fala: não vou instaurar o processo por superendividamento do artigo 104b, porque não houve audiência de conciliação. Mas não houve porque ele não autorizou. E ele diz que é a prerrogativa dele. Não tem fundamento, pessoal, não tem sentido o que ele argumentou aqui. Aí ele repete na fundamentação, vocês vão ver descrito aí na tela. Então, se não houver conciliação no processo, que como eu disse, que segundo ele, de repactuação das dívidas, é prerrogativa do magistrado. Então ele entende que tanto o artigo 104A é uma prerrogativa do magistrado, como também o artigo 104b é uma prerrogativa do magistrado. E não é, tá? E vou explicar o porquê. Primeiro, já deixei claro aí que não faz nem sentido essa argumentação dele. Olha, eu não vou instaurar o processo para a criação do plano de pagamento, porque eu também entendi que não tem por que designar audiência de conciliação, porque a prerrogativa é minha. E como não foi designado audiência de conciliação, não houve nem tentativa de acordo, eu também não vou instaurar o processo com base no artigo 104b, porque não houve conciliação. Então você vê que não tem sentido o que ele está argumentando aqui. Provavelmente essa sentença também vai ser anulada, porque ele não aplicou nada do que estabelece a lei. E vou justificar mais. No artigo 104b, aliás, no artigo 104a, de fato estabelece essa questão de poderá. Então parece que é uma prerrogativa do juiz, parece. Mas como eu vou chegar na segunda etapa do processo, que é o artigo 104b, onde estabelece que se não houver acordo na conciliação do artigo 104A, será instaurado o processo
de repactuação das dívidas, visando a criação do plano de pagamento compulsório pelo juiz. Ora, o artigo 104b depende do artigo 104a. Se não acontece a audiência de conciliação, não tem como iniciar o 104b. Entendeu? Então, assim, o entendimento do magistrado viola totalmente o artigo 104a e o 104b. E pior, o artigo 104b está escrito que é deverá. O 104b. O 104a tudo bem, poderá. Talvez seria uma prerrogativa do juiz. Mas quando você analisa o 104b, dá a entender que é obrigatório a audiência de conciliação. Tá? Porque se não há audiência de conciliação, a gente não consegue chegar no 104b, que é para instaurar o processo por superendividamento, caso não haja acordo. Então, como eu vou provar que não houve acordo se o processo nem passou pela primeira etapa do processo, que é a audiência de conciliação? Não vai ter como comprovar, então não consegue chegar no 104b. Então, ao contrário do que o juiz fundamentou, é sim obrigação do magistrado, por mais que na redação está escrito poderá, a designação da audiência de conciliação. Tá? É obrigatório, a redação está poderá, mas eu entendo que é deverá, porque a gente não consegue chegar na segunda etapa do processo. E no 104b, ao contrário do que o magistrado entendeu, está bem claro que se não houver acordo, o magistrado instaurará o processo. Então aqui não é poderá instaurar, aqui está instaurará. É o mesmo que constar. Deverá instaurar o processo. Entendeu? Então aqui já no 104b não é prerrogativa do magistrado, não. O artigo está bem claro que é obrigação do magistrado, sim, se não houver audiência, se não houver acordo, no 104a, instaurar o processo por superendividamento. Então veja que o entendimento do magistrado não tem nada a ver com o que estabelece o artigo 104a e 104b do CDC, pessoal, da nova lei do superendividamento. Está muito claro isso. E tanto que eu mostrei para vocês, o fundamento dele entra em choque entre ele mesmo. É uma prerrogativa minha, magistrado, instaurar ou não o processo por superendividamento com vistas à audiência de conciliação, que é o 104a. Porém, na mesma fundamentação ele diz, olha, não cabe instaurar o processo por superendividamento com base no artigo 104b, porque não houve tentativa de acordo. Mas se não houve porque você mesmo autorizou. Então, veja que o entendimento dele é totalmente contraditório. Infelizmente, pessoal, tem acontecido demais. Tem magistrado que não gosta da lei, tem magistrado que está julgando os processos de forma contrária ao que estabelece a lei. Hoje existe uma legislação que foi criada com esse único objetivo, resolver ou solucionar a situação de quem está superendividado. Mas tem magistrado que não quer aplicar essa lei. Infelizmente tem acontecido. Mas a gente está sempre brigando nesses processos, a gente vai recorrer para a segunda instância e buscar a anulação dessa sentença, porque está bem claro que essa sentença é nula. O juiz não seguiu o procedimento desde o início e sempre a parte autora foi informando a excelência, marca de desconciliação, foi feito o pedido 3 ou 4 vezes no processo. O juiz não quis marcar a desconciliação e depois proferiu a sentença alegando isso, fundamentando isso. Uma sentença que não tem fundamento mesmo. Ela mesma entra em contradição entre ela mesma. E nessa sentença, a gente acredita que na segunda instância, a tendência vai ser também cassar essa sentença, vai ser anular essa sentença. E não só a sentença, como todo o processo. Completamente o processo. Porque o juiz não marcou de desconciliação e ele também não instaurou o processo por superendividamento, que eu acho 104b da Lei 14.181. Eu estou bem ansioso para ver a primeira sentença que vai ser proferida com base na Lei 14.181. Eu tenho visto também que, eu acho que até julho desse ano, eu acho que vai ser proferida a primeira sentença, tá? E tem muitos juízes. Para mim isso aqui é a minoria, tá? Até agora acho que é a terceira sentença que é proferida, terceira ou quarta sentença, contrária à lei. Até aquele juiz do julgado semana passada que eu passei para vocês, que falava que não, tem que aguardar a regulamentação do mínimo essencial para poder instaurar o processo por superendividamento, essa sentença dele, ele proferiu, ou foi em outubro ou foi em setembro do ano passado. Hoje ele não faz mais isso, entendeu? Hoje já caíram vários processos para ser julgado nessa vara e ele parou de entender assim. Porque ele sabe que está contrário à lei, ele sabe. Ele quis trazer um novo fundamento ali para ver sei lá, para ver se pegava esse entendimento dele, mas não pegou. Tanto que ele só
trouxe uma única sentença dessa forma e as demais, ele não trouxe nem sentença ainda, que não saiu a sentença dele, mas ele não está mais indeferindo o processo por entender que não foi regulamentado o mínimo essencial. Ele está deixando o processo tramitar. Tá? Então, assim, são poucos juízes que vêm entendendo assim, mas esses poucos juízes são esses que antes da aprovação da Lei 14.181 já entendiam o contrário à limitação dos empréstimos, já traziam fundamento contrário ao consumidor, superendividado. Então já era de esperar esse tipo de entendimento deles, tá? Mas a maioria não. E já tem visto alguns processos que assim, já estão encaminhando para o final, já estão ali próximos de ser proferida uma sentença, onde o processo seguiu exatamente o que estabelece a lei. No começo até ficou um pouquinho errado, a gente conseguiu consertar, conseguiu mostrar para o juiz, olha, tem que aplicar essa etapa do processo, que é a conciliação, jura cimentário do processo de excelência, vamos instaurar o processo por superfundamento, intima os réus aí para poder se manifestar sobre o plano, informar porque não concorda com a renegociação das dívidas, etc. E vão também criar o plano de pagamento que possa ser feito tanto pelo magistrado ou que Vossa Excelência nomeie o administrador. Então, em alguns processos, a gente conseguiu fazer essa correção daquele processo que estava indo totalmente contrário à lei e o juiz começou a entender a lei e aplicar a lei da forma correta. Então, assim, eu creio que até julho de 2022 vai ser proferida a primeira sentença de fato de acordo com a lei. E eu estou bem ansioso em relação a isso aí. Hoje mesmo saiu uma decisão de um juiz que ele acatou nosso entendimento, que ele perguntou, e aí, quem vai fazer essa perícia? Porque tem que se fazer a perícia. E a lei fala que a perícia não pode onerar as partes. Lá eu trouxe vários fundamentos, trouxe vários artigos científicos, inclusive da professora Cláudia Lima Marques, em que há soluções para isso. Já que a lei fala que não pode onerar as partes, então vamos mandar aí para a contadoria judicial do próprio fórum. Tá? Então, assim, o juiz mandou para lá, para que a perícia fosse feita lá, que eles fizessem os cálculos, tá? Que não vai onerar ninguém, porque quem faz esse cálculo é o próprio TJDF. Eles não sabem se a contadoria judicial terá a capacidade de fazer esses cálculos. Me parece ser um cálculo bem simples, mas ela vai verificar ou não se ela tem essa capacidade. Se ela tiver capacidade, ela vai criar o plano de pagamento. Se não tiver essa capacidade, vamos ver o que a gente vai fazer. Tá? Mas assim, tem muito processo que realmente já está próximo do final. Tem até processo que, como os bancos não entenderam o que estava na lei, que deveriam impugnar o plano de pagamento, o juiz perguntou para a gente, vocês ratificam o plano de pagamento que foi apresentado inicial? Eu falo, ratifico. Entendeu? Ratifico. A tendência vai ser, então, já que o banco não quis se manifestar, talvez o juiz homologar aquele plano de pagamento inicial, que a gente apresentou lá na petição inicial, lá atrás, e também reapresentou na audiência de conciliação. Então, assim, tem muito processo que está chegando nessa etapa final e eu estou bem curioso mesmo para saber como serão essas sentenças, tá? Com o juiz criando o plano de pagamento. Estou bem curioso mesmo, bem ansioso para que isso aconteça, tá? E eu creio que vai ser uma das primeiras sentenças que vai ser proferida com base nessa lei, talvez seja do nosso processo, talvez. Eu creio que sim, tá? Torcer para ser. Eu estou bem curioso, eu quero mesmo ver uma sentença com base nessa lei, eu quero ver como é que o juiz vai estruturar essa sentença com base na lei. Eu já até pesquisei em outros fóruns aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, para ver se já tem uma sentença com base na lei. Não encontrei nada, pessoal, não tem nada, porque realmente é algo muito novo. É algo que tem vários procedimentos, que por mais que são só 2 artigos, mas tem que ser seguidos, que acaba atrasando um pouco o julgamento do processo. Entendeu? Então, realmente, Brasília, que é onde os processos tramitam mais rápido, está demorando essa média de pelo menos 1 ano de tramitação. Tanto que, como a lei foi aprovada em julho do ano passado, até agora saiu uma sentença da forma exata que estabelece a lei, porque não deu tempo. Entendeu? Então, assim, a tendência vai ser, acho que a primeira sentença ser proferida em julho, tá? Porque tem muito processo já no final. Mas é isso, pessoal. Quis trazer para vocês mais essa informação. Infelizmente, é outra sentença que julgou assim, totalmente contrário ao que estabelece a lei, como eu disse para vocês. E torce aí que as próximas sentenças ou que a segunda instância comece mesmo a fixar o entendimento, a realmente cassar essas sentenças que têm sido julgadas de forma contrária ao que estabelece a lei do superendividamento. Já aconteceu semana passada e a tendência vai ser também, a gente acredita, nesse caminho. Tá? O juiz que não julga de acordo com a lei, ele viola a lei. Ele violando a lei, ele viola também o princípio da legalidade, que é o artigo 8 do CPC. Então, julgou contrário à lei, o processo tem que ser anulado, a sentença tem que ser anulada. É simples assim.
Ainda mais quando traz um fundamento que não tem nem lógica, como esse que eu passei para vocês aqui. Beleza? Então, com isso, pessoal, qualquer dúvida tiver sobre o assunto, deixe aqui nos comentários, que a gente está respondendo todo mundo quando a gente consegue aqui. Curte também, que ajuda bastante a divulgação do canal. Beleza? Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.